Os conservadores estão por todo lado, berrando a favor da vida, contra o aborto, contra a maconha, com uma arma na mão e uma bíblia na outra. Mas no episódio de hoje, nenhum conservador terá voz. Faltando 6 meses para as eleições, você vai conhecer aqui no Surrealista os políticos progressistas que podem merecer o seu voto em outubro. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estou aqui com as tietes do progressismo, Felipe Silveira e Richelieu. Como vocês estão, rapazes? Tietando muito? Tamo aí sempre, como dizem os haters, né? A gente tá botando fogo em pneu, estamos fazendo balbúrdia na rua e puxando o saco dos políticos aí por qualquer pão com mortadela. Bem, por aqui é mais tentando sobreviver mesmo a esse governo e a todas as crises aí no mundo, no país e no estado também. Falando dos haters, os haters pediram e nós temos Richelieu todos os episódios agora com a gente. Muito obrigado, Richelieu, por ter aceito o nosso convite, porque foi uma enxurrada de e-mails, telefonemas de todos os países, pedindo Richelieu todas as semanas no Surrealista e nós atendemos. Seja bem-vindo oficialmente agora. Muito obrigado aí, Carlos. Obrigado, Felipe, por me colocarem aqui como fixo, né? Mas eu acho que esse monte de e-mail mostra que um pouco a situação no país tá bem complicada mesmo. Acho que esse é mais um fator que demonstra isso. Como você se sente trabalhando sem ganhar nada? Jornalismo a gente se acostuma com certas ocasiões, assim, peculiaridades, mas vamos em frente. O importante é seguir em frente. Bem, entra o Richelieu e sai nossa querida Amanda Melkert, né? Você que acompanha a gente, como os nossos 4 ouvintes, como diz o Felipe, já deve ter percebido a ausência da Amanda aqui. Ela não vem mais, a não ser daqui esporadicamente como convidada, talvez um dia, não sei. Vou lançar aí um desafio. Mas ela deixou um recadinho de despedida, né? Vamos ouvir? Olá, surrealistas, como vocês estão? Aqui é a Amanda e eu vim me desculpar por não estar presente nas últimas gravações por conta de saúde e também avisá-los que eu estou saindo, me despedindo oficialmente do projeto, porque eu estou com outros projetos paralelos e não estou dando conta de tudo, infelizmente, mas deixo vocês em excelentes mãos, do Felipe e do Carlos. Então, tenho certeza que a gente vai aprender muito com eles e saber cada vez mais desse sul do Brasil. Sempre que precisarem, estou à disposição. Um grande beijo. Saudades, Amanda. Deixou um legado aqui pra gente, né? Deixou um legado. Richelieu, você tem um papel a desempenhar para cumprir a falta da Amanda aqui, hein? Estou apostando em você. Eu espero substituí-la à altura, né? Se bem que não é bem uma substituição, só que temos um problema aí. Acho que a participação feminina tem que se fazer presente em algum momento aqui também. Com certeza, com certeza. Teremos mulheres progressistas aqui do nosso lado. Bem, eu queria explicar para os ouvintes agora como que vai funcionar. Os nossos debatedores, hoje todos progressistas aqui, trouxeram alguns candidatos que gostamos ou não gostamos, mas são progressistas. O Richelieu, em algum momento ele vai dar uma cutucada aqui para ver se a gente está por dentro do que é o progressismo, que termo é esse. Eu acho que ele vai fazer alguma intriga aqui, que é do feitio dele, sem querer fazer intriga também da minha parte. Mas a gente trouxe alguns candidatos do sul do país, óbvio, do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu queria começar pelo Richelieu, já que ele é novo, queria botar ele na fogueira agora, porque parece que tem pesquisa saindo do Rio Grande do Sul aí, né? Isso, aqui, bem, e as pesquisas mostram que está dividido, né? Na última segunda-feira, dia 18 de abril, tivemos duas pesquisas, né, para disputa ao governo e também ao Senado. Para o governo, as intenções de voto para governador, a pesquisa foi realizada pela Real Time Big Data, foi divulgada na segunda-feira, como eu falei,
E são vários cenários, né? Os principais que eu vou falar aqui são as estimuladas e também a espontânea. Foram feitos dois cenários de estimulada, porque uma delas contou com o ex-governador, né, do Eduardo Leite, entre os candidatos, que foi o que eu falei para vocês no episódio da semana passada, do Surrealista, que ele ainda pode, dependendo de tudo que acontecer, ele pode voltar atrás, quem sabe, e tentar buscar a reeleição aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive o Carlos até me provocou na última semana a respeito de que aqui não reelege, né? Eu não sabia desse histórico. Aí eu fui pesquisar e vi realmente que o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador aqui no estado, que eu achei bem peculiar, né? Que como eu falei, a reeleição é praticamente um plebiscito e todos fracassam aqui no Rio Grande do Sul nesse plebiscito. E bem, entrando aqui na pesquisa, a pesquisa estimulada sem o ex-governador Eduardo Leite, aparece em primeiro lugar o Onyx Lorenzoni com 20% das intenções de voto, em segundo o Romildo Bolzan com 7%, o que é o Onyx Lorenzoni, né, ex-ministro do Bolsonaro, e aqui que saiu aqui, o Romildo Bolzan é presidente do Grêmio. Tem também um ex-deputado federal, Beto Albuquerque, eu só vou falar os três primeiros, e também o Luiz Carlos Reis aparece com 5%. O Reis é importante porque ele é um dos que pode disputar o voto dos bolsonaristas aqui no estado, dividindo aí com o Onyx Lorenzoni. Então os bolsonaristas eles vão ter que digladiar aqui pelo voto do atual presidente. Na estimulada com o governador, com o Eduardo Leite, o Onyx aparece em primeiro ainda com 19%, o Eduardo Leite aparece em segundo com 13%, e o Luiz Carlos Reis aparece com 5%. E aqui, como eu falei, outra que eu acho interessante, que é espontânea, né? Quando não são apresentados os nomes do candidato e o eleitor, né, que participa da pesquisa tem que falar um deles. E nesse caso, o Eduardo Leite aparece com 2%, o Onyx Lorenzoni também com 2%, José Ivo Sartori com 2%, e não responderam 80%. Então, essa margem é bem interessante, que mostra que a situação aqui ainda é bem definida, pelo menos isso em relação ao governador. Ao Senado eu posso falar depois, porque tem uma progressista na liderança e eu poderia entrar mais a respeito disso. Gente, Rio Grande do Sul tá na merda, né? Meu Deus, Onyx Lorenzoni, eu nunca imaginei que isso fosse possível, mas ele tem um cartaz grande aí, né? Entre os gaúchos, pelo jeito, né? Tem sim, e tem o Reis ainda, então pode ficar, eu acho que vai vir forte essa disputa aqui pelos votos do Bolsonaro. A gente não sabe como que a onda bolsonarista vai se comportar aqui em 2022, a gente sabe que em 2018 ela foi avassaladora, e também me chama a atenção que não tem nenhum candidato assim forte do progressista, né? Entrando já no tema de hoje, a gente vê aí que, porque até para entrar nessa questão, eu gostaria até de já começar a minha provocação por vocês, porque essa questão do progressista entra numa questão importante que são os nomes dos partidos, porque nós temos um partido progressista no Brasil, os progressistas, só que curiosamente, o Progressistas ele está com o Bolsonaro, que, digamos assim, é a coisa menos progressista do que pode se ter, né? Pelo contrário, é bem reacionário. O Partido Progressista, né, que agora tem só como nome Progressistas, mas ainda usa, né? Tipo, usualmente a gente fala Partido Progressista. Ele foi um dos partidos ele foi o partido com mais investigados na Lava Jato. É o partido do Maluf, não era? Era o partido do Maluf. Bolsonaro foi do Progressistas. Inclusive, graças a isso, nessa participação na Lava Jato, essa investigação, o partido ganhou a alcunha de partido da propina, né, o PP. E tanto é que talvez tenha estimulado só utilizar progressistas. Então, é isso que eu queria ver com vocês. Quem que vocês consideram progressistas aqui de partido mesmo? Se dá para vincular uma ideologia progressista com algum partido aqui no país? E o que vocês acham disso? Olha, pergunta para o Felipe Silveira. Já vamos sair aqui de saída, o Partido Progressista não é progressista. Só deixa eu fazer alguns comentários aí que
que eu fui anotando para a discussão. Primeiro, até breve para Amanda, né? Acho que foi muito legal a participação dela no podcast, enriqueceu muito, deu um rumo para a gente no momento que a gente estava tentando se achar ali. E foi uma pena que ela... É ótimo que ela tenha outros projetos, uma pena que não deu para conciliar, mas, assim, uma ótima... Progressista. Não. O que eu quero dizer é sucesso para Amanda aí em tudo que ela fizer. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma amiga que tenha sorte e sucesso. E boas-vindas ao Richelieu oficialmente, né? A gente colocou ele como convidado no meio da edição, a gente decidiu fixá-lo. Então, seja bem-vindo, tenho certeza que vai cumprir bem o papel. E aí, entrando na discussão, a outra coisa que eu quero marcar aqui é um lamento pelo Rio Grande do Sul, que tem uma história maravilhosa à esquerda, né? E aí, quando eu falo... Aí eu já vou entrar na discussão do que o Richelieu propôs, de progressismo, mas falar um pouquinho da esquerda, que as duas coisas se misturam eventualmente. Bom, o Rio Grande do Sul tem uma história muito rica à esquerda. O Rio Grande do Sul já foi governado pela esquerda. Então... teve ali, né, a resistência ao golpe nos anos 60, teve uma resistência impressionante no Rio Grande do Sul, que foi o que segurou por algum tempo uma tentativa de golpe, que infelizmente aconteceu de fato em 64 e desgraçou o país, mas, assim... É triste que o Estado esteja nessa situação e tomara que mude em algum momento, tomara que as coisas voltem ao normal em algum momento, né? E tomara que seja já nesta eleição, mas é lamentável o cenário atual. E aí, para falar sobre mudanças, a gente tem que falar que a gente tem que começar essa mudança pelo legislativo, né? A gente tem que colocar pessoas melhores nos legislativos, e aí elas vão ganhar envergadura para chegar nas disputas nas majoritárias. Ainda sobre o Rio Grande do Sul, tem candidatos lá, né? Tem uma esquerda forte lá, que é está um pouco concentrado no PSOL, um pouco concentrado no PT, mas tem algumas figuras interessantes lá. O PSOL chegou... Te interrompendo, só para aproveitar, fica à você vontade. tratou, né, desse. Aqui o pessoal pré-candidato é o Pedro Ruas, né, que pretende encabeçar uma frente de esquerda, né, com o PCB, com o PSTU, só que ele nem aparece na pesquisa e existe a possibilidade dele também se retirar, né, que ele assumiu uma vaga no Legislativo e pode ser que ele concorra a uma reeleição na Assembleia Legislativa. Ele é um deputado ele tem sido deputado aí há muitos anos, né? E ele é bastante combativo, assim. Mas o Rio Grande do Sul, a esquerda do Rio Grande do Sul está vivendo um momento assim que a gente chama dentro da esquerda de sectário, né? Assim, eventualmente é um auto-isolamento. E o Rio Grande do Sul padece um pouco desse problema. As coisas aí vão mudando com o tempo, né? Algumas vezes estão mais, algumas vezes estão menos. Mas, assim, a anotação que eu queria fazer é que o pessoal teve uma candidata do Rio Grande do Sul à presidência da República, né? A Luciana Genro, é uma deputada de destaque dos gaúchos. E aí, entrando na questão do progressismo, né, acho que aí a questão dos nomes a gente tem que chutar o balde, né? Não existe. Os nomes não... É até parte do folclore nacional e até internacional, os partidos com seus nomes que não tem nada a ver com eles, né? O Brasil é campeão nisso, assim. Então, isso tem falando em pessoal de novo, tem uma piadinha. Acho que foi algum deputado bolsonarista que falou assim: como assim não é o Partido do Sol? Né? Que o partido o pessoal é socialismo e liberdade. E daí tem o desenho do Sol, que foi feito pelo Ziraldo e tal. Mas foi uma situação engraçada. Como assim não é o Partido do Sol? Então, acho que tem gente que até hoje acha que é isso. Acho que é essa coisa bem hippie, assim, da esquerda, assim, né? O Partido do Sol. Mas, enfim, enquanto o progressismo, eu acho que o progressismo ele é muito de esquerda, mas também ele pode ter aí um espaço no centro, né?
progressismo vai um pouco além da esquerda, assim. Acho que o compromisso com direitos humanos, e isso tu pode ter ao centro também, e eventualmente até na centro-direita, compromisso com direitos humanos, pluralidade, compromisso democrático, isso são vários elementos aí que para mim, caracterizam o progressismo, e esses candidatos vão um pouco além da esquerda, até porque tem candidatos de esquerda que não são progressistas, né? Então, tem muita gente na esquerda, né? Às vezes até está num partido de esquerda que foi, com o tempo, como é que eu vou dizer, ficando confortável ali numa situação, e foi ficando retrógrado, ultrapassado, digamos assim. E aí tem muita gente que não é progressista, e que não é progressista em partido de esquerda, né? Se tu olhar algumas gerações mais antigas, vão ver gente com muito preconceito, esse tipo de coisa. Isso dentro da esquerda é uma discussão muito grande. Mas, assim, para fins da discussão aqui, a gente tem esse aspecto, né, de que o progressismo se confunde muito com a esquerda, mas, eventualmente, a gente pode ter em outros espaços, em outros partidos, até porque alguns partidos, para se renovar, acenam ao progressismo. E a gente está bem servido de progressistas aqui em Santa Catarina, Felipe? Eu acho que tem alguns nomes bem legais aí, assim, uma observação que a gente tem que fazer, né, Carlos, é que a gente não vai citar todos, né, obviamente, até porque os candidatos, as nominatas, que é como se chamam as chapas dos partidos, elas ainda não estão prontas. Mas, assim, a gente não vai citar todos, mas vai citar alguns exemplos aí, algumas pessoas de destaque, mas que ninguém fique chateado, e eventualmente, no decorrer da campanha, a gente vai citando outros nomes aí que vão se destacando na corrida eleitoral. Até porque não tem um cadastro de progressistas nacional, né? A gente vai pelo feeling, né? Pelo que a gente está acompanhando, por um pouco de proximidade e tal. Mas eu quero destacar algumas coisas muito importantes, assim, que é assim, a gente precisa de mais mulheres na política, né? E aí, pensando em quem são essas mulheres que a gente tem que colocar no parlamento, tem 2 pré-candidatas que se destacam no Estado, inclusive por uma certa atuação estadual, enquanto vereadoras, né? A vereadora Giovana Mondardo, de Criciúma, PCdoB, e a vereadora Carla Aires, de Florianópolis, do PT. Então, elas têm muito ligadas ao movimento LGBTQIA+, mulheres feministas, bastante combativas, né? Perfis um pouquinho diferentes ali, mas, assim, elas têm se destacado muito nas suas câmaras de vereadores, e aí se destacam como lideranças do Estado mesmo, né? Acho que isso acaba vazando das cidades, né? A influência delas acaba vazando das cidades e chegando em outros pontos. Tu queres comentar alguma coisa para a gente fazendo mais troca? Ou você sabe se elas já são pré-candidatas? Já? Elas são pré-candidatas, as duas, assim, pré-candidatas, né? Ainda tem que consolidar isso no partido, mas eu acho que está bem consolidado, mas está indo tudo bem. Assim, acho que não vai ter como fugir muito delas, não, essas candidaturas, e elas têm potencial, assim, de disputar mesmo, assim. A Giovana, pelo partido, pode ser mais complicado, né? Porque o PCdoB não está na situação mais confortável do mundo, e para ser candidato numa assembleia, tu precisa não só dos teus votos, mas de votos do teu partido, porque só com os próprios votos é muito difícil. Eu queria, para a gente dar uma mesclada aqui, eu queria pôr o pé no Paraná um pouquinho agora. A gente já falou de Santa Catarina. Mas depois agora... eu tenho mais gente para falar de Santa Catarina, eu só queria... Beleza. É que eu queria falar de um deputado aqui, você está falando de deputados, de possíveis futuras deputados progressistas. Eu queria falar de um exemplo que eu tenho aqui, que esse cara é bem a caricatura do político progressista, talvez vocês conheçam. E é importante ressaltar que ele é um cara bonito, porque eu fui atrás de progressistas bonitos, porque a política está cheia de gente feia já, principalmente os conservadores bolsonaristas. Então, esse é um gancho aí para eu falar do meu próximo candidato, tá? Muito ótimo. Bom. Vocês conhecem o Jorge Brandi, o Goura, lá de Curitiba? Aham. Legal também, cara, legal também. Ele é mestre em filosofia e professor de yoga.
defende as causas da mobilidade, meio ambiente, agricultura urbana, alimentação consciente, parto humanizado, cultura da paz, direitos humanos, acessibilidade e valorização dos serviços e servidores públicos. Se interessa por contracultura e aos 18 anos fez sua primeira viagem à Índia para aprofundar os estudos de yoga. O nome dele, inclusive, no yoga, em sânscrito, é Goura Nataraj. Ele é deputado, eu não lembro do partido dele, não sei se vocês lembram, mas ele é do PDT, deve ser pré-candidato agora. Qual? Eu acho que é do PDT. Tá, é possível que seja do PDT mesmo. Mas ele, assim, ele é um combo progressista, o Goura, né? Eu acho que quem é... Oi? É do PDT, ele começou no PV e tá no PDT. Quem é interessado em candidatos progressistas e mora no Paraná tem essa possibilidade, que é o Goura. Não tem um Goura aí no Rio Grande do Sul, né, Xexeu? Você não conhece... Richelieu. Você não conheceu nenhum Goura aí, né? Um belo rapaz de 43 anos. Não apareceu aqui. Quem sabe aí no futuro eu vejo por aí. E, Felipe, tem um belo rapaz catarinense? Ou uma bela moça catarinense? Eu não posso falar muito sobre isso, não. Sou muito Se apaixona fácil, né? De belezas, e para mim é complicado já falar sobre isso. Vou deixar passar. Mas falando falando de beleza, primeiro que esse critério aí do Carlos aí é um perigo, né? Porque o Collor foi eleito muito pela lataria dele ali, né? Que ele mexia com as mulheres ali e tal. E eu lembro que até estava discutindo uma vez no Twitter vi um tweet de como o ex-ministro da Saúde, que se destacou ali no comecinho da pandemia, ali, esqueci o nome dele, como é que é? O sul-mato-grossense lá. Como é? Também esqueci o nome dele. Richelieu vai lembrar. Do quê? Do que é? O primeiro ministro da Saúde do Bolsonaro. O Mandetta. Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, né? É Luiz Henrique Mandetta, né? Isso. Então ele tinha essa coisa de sedutor de senhorinhas, assim, a aprovação dele era muito grande entre as senhorinhas, porque isso é verdade. Minha avó amava. Isso é verdade. Minha avó adorava ele. Pois é, né? Uma coisa talvez para ele. Meio maluca, assim. Enquanto o presidente matava senhorinhas, o ministro da Saúde era sedutor de senhorinhas. É verdade. Muito bem. Enfim, mas isso me lembra que eu sou muito amigo do Leonel Camazão, que foi candidato ao governo de Santa Catarina, né, na última eleição. Outro belo rapaz também. É uma liderança do pessoal, e ele nas primeiras aqui hoje. Nas primeiras candidaturas dele, né, ele foi candidato a prefeito de Joinville em 2012, tal, fez uma campanha bem surpreendente. Ele aparecia nessas listas aí de candidatos mais bonitos do país. E o Leonel é pré-candidato de novo. Dessa vez, eu não tenho certeza agora se é deputado estadual ou federal, mas ele é pré-candidato de novo, acho que é federal. Ele está bem envolvido com a pauta LGBT, mas ele é um cara que ele é um dirigente partidário, né? E que atua em todas as frentes ali. Então, o Leonel é um outro candidato que eu já ia destacar, mas daí o Carlos falou dessa questão dos candidatos bonitos e eu lembrei dele, porque ele sempre apareceu nessas listas nacionais, quem são os candidatos mais bonitos do país. O Leonel sempre estava lá, e o Leonel é um cara muito legal, e que realmente tem essa... Ele é uma força política muito grande, assim, um cara muito compromissado, muito envolvido, começou fazendo... No movimento estudantil daqui, foi uma das principais lideranças do MPL daqui. E realmente... MPL, né? Vamos deixar claro aqui, MPL. Movimento Passe Livre. Movimento pelo Passe Livre. Então, acho que depois esse movimento se expandiu em outras manifestações políticas. Aí o Leonel foi mais para esse caminho de ser político de fato. Tenho certeza que um dia ele vai conquistar o mandato. Espero que já seja nessa eleição já, e porque ele pode contribuir muito. Então o Leonel é e daí eu queria falar de alguns outros candidatos. Assim, eu acho que as pessoas têm que olhar para os partidos, né? Quais são os partidos que elas enxergam mais ou menos como progressistas, e aí dentro desses partidos fazer um filtro ali sobre afinidades e tal, né? Então
se ela olhar para o pessoal, ela vai ver uma série de candidatos ali. Para o PT, vai ver uma série de candidatos. Alguns ela vai... isso combina mais comigo, por uma questão de princípios, de valores e tal. Ela vai fazendo esse filtro. E a gente tem que olhar, e eu acho que isso é um critério interessante, para as figuras políticas que a gente vai botar nos parlamentos, né? Então, o Brasil vive uma intensa questão indígena, né? Tanto de mobilização indígena quanto de ataques, né? E a mobilização vem muito de resistência a esses ataques aí que o governo Bolsonaro promoveu contra os indígenas do país. E aqui em Santa Catarina a gente tem a Querechú, né? Que é uma candidata também, que é uma candidata indígena. Há outras, mas eu acho que ela é uma figura de destaque nacional do movimento. Então, a Querechú. O Carlos perguntou o nome dela, por isso que eu repeti aqui, mas ele estava com o microfone desligado. A Querechú, deixa eu achar aqui o nome completo dela. Mas eu acho que é uma pessoa interessante para a gente acompanhar aqui no... Querechú é K-E-R-E-X-U, underline oficial, para quem quer procurar ali no Instagram e seguir nas redes e tal. Acho que ela vai fazer. Da onde? De qual cidade? Ela eu acho que ela é ali da Grande Florianópolis, de algum lugar por ali, mas eu não tenho certeza. Acho que ela é da região ali dos Morros dos Cavalos, eu não tenho certeza, porque aqui em Santa Catarina a gente tem uma questão indígena bem forte ali na região dos Morros dos Cavalos, né? Então, ela é uma candidata forte, eu acho que é muito importante a gente estar ligado nisso. E aí, uma coisa que para mim é importante, um último candidato que eu queria falar, para mim é uma questão importante, é da questão ambiental, né? Acho que talvez são pouquíssimos políticos que estão muito atuantes na questão ambiental. Eu acho que um dos mais importantes é o vereador Marquito, de Florianópolis, que agora vai ser candidato. Ele foi muito bem votado, mas essa é a pauta da vida dele, assim. Então, ele está por dentro de tudo que é relacionado ao ambientalismo, assim, tá muito atuante tanto na sua vida particular quanto na atuação no parlamento. O Marquito é um cara legal, do pessoal também, que é para a gente ficar de olho aí. Eu acho que ele vai disputar bem a eleição. Então, para quem tem essa pauta aí da questão ambiental, acho que vale conhecer o trabalho do Marquito também. Tem alguns outros nomes aí que a gente conhece, tal. Tenho amigos muito próximos que vão disputar essa eleição daqui de Joinville, mas a gente fica numa outra oportunidade para falar deles. Eu queria falar dessas pessoas que têm sido expoentes, né? Têm sido figuras expoentes aí da esquerda e do progressismo em Santa Catarina. Então, candidatas mulheres, importante, tem figuras que estão se destacando, e no próprio parlamento já tem, né? A Luciane Carminati é uma deputada aí de muitos anos, e uma deputada que sempre representou muito, Luciane Carminati do PT, sempre representou muito bem e tal, então acho que já tem nomes no parlamento, mas tem outros também, e que é bom a gente ficar de olho. E se você quiser ver alguma mudança no país, se envolva, né? Faça campanha política para alguém, você que não tem um compromisso jornalístico de isenção, de alguma coisa assim, vai lá, pede para colaborar, e realmente os partidos e as candidaturas precisam disso. Então, se você quer ver um candidato eleito, você tem que ajudá-lo a ser eleito. O voto é muito importante, mas você pode fazer mais do que isso. Falando em mulheres e falando em progressistas, o Richelieu tem uma figura muito simbólica lá no Rio Grande do Sul, né? Que é a Manuela Dávila, candidata ao Senado, é isso? Exatamente. Ela lidera na pesquisa ao Senado, divulgada na segunda-feira pela Real Time Big Data, e na estimulada, no cenário que não aparece o Eduardo Leite, né? Ela aparece em primeiro lugar com 20% dos votos, a candidata do PCdoB, e em segundo lugar já mostra aí o desafio que vai ser, porque em segundo aparece o Hamilton Mourão, né? Hamilton Mourão, 6%. Meu Deus do céu! Olha a diferença de cenário, né, cara? Que olha como a coisa pode ir do céu ao inferno em segundos. O Hamilton tem quantos por cento? O Hamilton tem 16%
né? E é bom levar em consideração que ainda, assim, para o povão, né, para a grande massa do eleitorado, as eleições, eu costumo dizer, elas começam mais para frente, né, mas já mostra aí um caminho que vai ser, e esse ano, né, é bom ressaltar que a disputa ao Senado é apenas um candidato, né, são 3, cada estado tem 3 representantes no Senado Federal, e 2 já são, o mandato de senador são 8 anos, e 2 já estão na metade, chegando a 4 anos, e um termina o mandato agora e vai ser renovado uma vaga em cada estado. E aqui a disputa, a princípio, né, vai ficar entre Manuela Dávila com 20%, Hamilton Mourão com 16%, e na estimulada que coloca o nome do ex-governador Eduardo Leite, a Manuela Dávila se mantém na liderança com 18%, Eduardo Leite do PSDB com 16%, e o Hamilton Mourão com 12%. E falando do Eduardo Leite, vem a pauta, né, algo que o Carlos fez questão de ressaltar, que é a questão da beleza do candidato. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês também. Vocês consideram o Eduardo Leite também, além da beleza, tem a questão de que ele é homossexual, né, declarado, né, se abriu, é algo bem raro que a gente vê na política aqui no Brasil, apesar de a gente ver vários avanços nos últimos anos, a gente vê poucas mulheres na política, poucos homossexuais, né, assumidos, se é que posso falar assim, o Carlos pode falar com mais propriedade. E vocês consideram ele um candidato? Ele recebe bastantes críticas aqui no Rio Grande do Sul, no país também. Inclusive, essa semana teve uma polêmica envolvendo o Aécio Neves, uma foto que ele se reuniu com o Paulinho da Força e... Era o Aécio? Eu já que era o pinguim do Não mato. era... exatamente. E na foto de divulgação ele tirou o Aécio Neves, mas hoje em dia, né, com a internet, isso não serve mais. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, né, até porque o Eduardo Leite ele pode ser um presidenciável, né? Então, ele pode ser um candidato que vai ficar à disposição de todo o Brasil. Queria saber o que vocês acham dele. Apesar do perfil dele, vocês consideram ele progressista? Vamos começar no critério mais importante, que é a beleza, sim, check, né? Progressista, não considero ele progressista, não colocaria ele, não. Eu até queria fazer um comparativo aqui, o Requião no Paraná, que também é um dos cotados aí para governador, talvez no segundo turno com o Ratinho Júnior. Vocês consideram o Requião progressista? Considero. E o Requião, falando dessa questão de galã, ele posta foto sem camisa, tudo, né? Que ele tá malhando lá. O Requião é galã também. Mas assim, tu tava falando do Requião pai ou do Requião filho? Do Requião, pai. Ah, tá. Tô falando, o filho com certeza pouco, é um galã. Mas o Requião pai, eu acho que ele tem uma pegada progressista, sim, mas é aquela coisa que a gente tá falando dos partidos de esquerda, que tem essas figuras, que são as figuras mais velhas, homens brancos, né, mais velhos e tal, que sempre decidiram na política. Mas assim, eu acho que a gente sempre tem que analisar caso a caso, e todo mundo tem seu valor aí, e todo mundo tem seu eleitorado também. Varia muito aí de como você vai identificar isso, né? Queria falar do Paraná ali também. O Paraná tem um movimento pessoal muito legal. E tem um vereador lá, que é do PT agora, mas acho que ele chegou a ser eleito pelo PSOL, o Renato Freitas, né? Que sofre uma perseguição policial muito grande. Ele é advogado e ligado à causa ligado a várias causas ali de pautas de segurança e tal. E eu me segurei aqui para vai que ia falar dar alguma informação errada. E ele sofre uma perseguição policial meio brutal, assim, uma perseguição racista lá meio brutal. Então, acho que o Paraná, além dessas figuras, né, que o Carlos trouxe, tem os movimentos populares, movimentos de base ali, que são bem interessantes ali, as pessoas devem ficar de olho. Tem uma candidata trans lá que vai... Esqueci o nome, gente, desculpa. Mas se a gente vai trazer em algum momento, a gente vai retomar essas discussões. Acho que tem figuras ali para a esquerda e para os progressistas do Paraná fortalecerem. E quanto ao Eduardo Leite, era aquilo que a gente está falando também. O progressismo é uma zona cinzenta, né? Por um lado, ele é progressista, sim, daquilo que a gente estava falando de pluralidade, de embora seja apoiador de certos golpes ali, ele tem um caráter um pouco mais democrático do que
certos outros apoiadores de golpes, aí, então, claro que o Eduardo Leite seria um candidato mais interessante em algum aspecto do que o bolsonarismo, por exemplo, ou do que outras figuras da direita aí que também estão na disputa entre o Eduardo Leite e o Moro. Eu acho o Eduardo Leite 1000 vezes melhor, embora eles talvez não busquem se diferenciar tanto. Enfim, respondendo a pergunta, mais ou menos. Né? Não fica claro nenhuma coisa. Eu queria só fechar aqui o Paraná. Eu tenho mais 3. O Requião a gente já debateu aqui, né? Eu queria falar que o Requião é uma zona meio cinzenta para mim, porque apesar ele é recém-filiado ao PT, né? Tem 81 anos, pré-candidato ao governo do Paraná, mas ele era do MDB, mas ele era da ala do MDB que não apoiou, por exemplo, o impeachment da Dilma, né? Ele é formado em jornalismo e direito, quer dizer que ele teve algumas questões com professores, com jornalistas e tal. Às vezes ele tem um pé aqui, um pé numa coisa mais ditatorial também, né? Ele é uma figura mais austera, mas também é uma figura meio despachada. Eu não sei muito bem o que é o Requião, fico na dúvida. Requião é uma figura meio... que a gente tá falando, as coisas variam, né? Tem uma zona cinzenta aí que as coisas flutuam. Mas quem mora no Paraná, que quer uma pré-candidata ao governo mais explicitamente progressista, tem a Ângela Machado, que é do PSOL, é uma professora há mais de 20 anos, ela defende a população negra, juventude, mulheres e a população LGBTQIA+, vale ficar de olho na Ângela Machado lá. E para o Senado tem o Dr. Rosinha, que eu acho um nome muito fofo. Dr. Rosinha, o nome oficial dele é Florisvaldo Fier, tem 72 anos e é um dos fundadores do PT, Partido dos Trabalhadores. Florisvaldo também é um nome muito fofo, né? Então... Muito fofo também. É um progressista fofo. Ele tem um apelido e o nome fofo. Exatamente. São muitos progressistas, como o Felipe falou, a gente vai ficar de olho neles durante as eleições e traz aqui para vocês. Os que prestarem, obviamente, os que não prestarem, a gente vai soltando a mão, porque ninguém é obrigado a nada aqui, né? Ninguém lacra impunemente neste programa. Terminamos os progressistas, gente? Acho que sim. Só para comentar o que eu acho interessante, só para concluir em relação às pesquisas, que corrobora um pouco com essa minha opinião de que o povo mesmo, grande parte do eleitorado, só vai se preocupar com as eleições mais lá para depois de agosto, quando as candidaturas já estiverem definidas. A espontânea para senador aqui no Rio Grande do Sul, a espontânea, para quem quando a pesquisa ela não cita os nomes, né, de candidatos, para que o eleitor ele diga alguns. Inclusive, eu vi no Rio de Janeiro que alguns eleitores, quando questionados sobre disputa ao governo do Rio de Janeiro, alguns votaram no Lula, para você ver também como é que ainda existe muita desinformação, desconhecimento. Aí, na espontânea para senador aqui no Rio Grande do Sul, só o nome do Paulo Paim, do PT, foi lembrado por 1% dos eleitores, só que o Paulo Paim ele já é senador, ele está nessa situação que eu expliquei agora há pouco, né? Ele vai terminar os 4 anos agora, mas ainda tem mais 4 pela frente. E o não sabe, não respondeu também 80% repetindo o do governo. Então é uma demonstração de que ainda é muito incipiente para grande parte do eleitorado das eleições. Muito incipiente. A sensação que eu tenho é que se eu for para o Rio Grande do Sul, eu consigo me eleger, né, para alguma coisa lá, porque a situação está muito precária. Enfim, vamos para o troféu surrealista. Eu só quero fazer uma última observação ali, Carlos. Faça. Para as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui e querem candidatos progressistas, eleger candidatos progressistas, reforço o convite para você se envolver em campanhas. Se você não fizer campanha, o seu candidato vai dificilmente... Candidatos, eles são movimentos políticos, eles representam movimentos políticos que precisam de adesão popular. E quando fala adesão popular, às vezes a gente fica pensando, adesão popular, por que será que as pessoas não fazem? Você é a adesão popular, você tem que ir lá fazer esse papel, você é o popular no caso. Então, faça campanha política, se envolva, né, escolha um aí e ajude a transformar o país dessa forma também.
E até porque, né, a concorrência aí tá andando de moto pelo país inteiro, quando deveria ter um país para governar, tá andando de moto por aí. Pegue a sua bicicleta e tente fazer campanha também. Exatamente. Agora eu vou pedir a flauta doce aí pro editor, porque a gente vai começar o troféu surrealista. Eu posso começar hoje? Eu nem sei se vocês trouxeram um troféu, mas eu vou falar rapidamente aqui o meu. Meu troféu surrealista dessa semana vai para a Prefeitura de Jaraguá do Sul, mais especificamente para a assistência social da cidade, porque eles encamparam aquela campanha lá contra moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, e estão botando nos lugares que eles costumavam ficar, estão botando placas proibido ficar aqui, proibido permanecer aqui, e tem outro tipo de placa que a prefeitura usa, quem dá esmola não é herói. Daí tem um cara com uma capa aberta, assim, que eu achei de um mau gosto desgraçado. Mas agora, você proibir as pessoas de permanecerem em algum lugar é antidemocrático, inconstitucional e sei lá mais o quê. Né? Então, meu troféu surrealista vai para a Prefeitura de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, aqui perto de Joinville, onde a gente grava. Jaraguá consegue sempre surpreender negativamente, né? Então, ótimo troféu aí, vou compartilhar. Eu só não tinha nenhum aqui, tava procurando, mas, porra, que lixo, né? Que lixo. 2 troféus, então, para a Prefeitura de Jaraguá do Sul. Checheu, Richelieu. Como eu sou novato aqui, eu ainda estou pegando o espírito do surrealista. Eu vou ficar mais com uma informação aqui que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cassou a chapa de Mick Breyer, que é prefeito afastado do município de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e do vice-prefeito Maurício Medeiros. Para cassação, ele já é afastado, né? No município, ele já responde a um processo de cassação, e a previsão, né, que com isso o presidente da Câmara de Vereadores assuma. E bem, eu trago como troféu realista para isso, porque, né, a gente vê a eleição de 2000 em alguns lugares, as eleições de 2020 em alguns lugares não acabou, né? Ele o prefeito afastado, ele já responde, né, uma comissão processante. E deixa eu só ver aqui os motivos, né? Ele também foi alvo de uma operação do Ministério Público que investiga os crimes de corrupção ativa e passiva, desvio de verba pública, dispensa indevida de licitação, fraude, licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ou seja, é um pacote bem grande aí, então fica aqui. Pelo menos ele é bonito? Eu acredito que não. Ele já tem uma... então... Então fica aí o meu troféu surrealista para mais um candidato caçado aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz uma pesquisa breve, pelo que eu vi, esse é o segundo, né? Os eleitores de Garibaldi, inclusive recente, fizeram uma eleição suplementar no último dia 3 de abril para substituir também um prefeito que foi afastado do município por irregularidades nas eleições de 2020. Difícil. Gente, acho que a gente conseguiu trazer um panorama aqui para as pessoas que achavam que não tinham candidatos progressistas em seus estados. Então, cumprimos o nosso dever de hoje, correto? Corretíssimo. Muito obrigado, um abraço para vocês. Um abraço, boas-vindas novamente ao Richelieu. E eu tinha uma observação para fazer, esqueci. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Bem, então enquanto você pensa aí, eu vou aproveitar para mandar o meu abraço, me despedir aqui do pessoal, né, agora como um membro fixo. E, bem, para os gaúchos que ouvem, né, o podcast, eu gostaria, assim, de, por favor, me perdoem caso eu cometa algum deslize ou fale algo muito absurdo. Eu ainda não completei nem 2 meses aqui no estado, então eu aqui muito mais que, né, eu estou como um gaúcho aqui no podcast, né, eu estou ainda por um tempo ainda como alguém de fora olhando o Rio Grande do Sul, meu olhar ainda de alguém de fora olhando o Rio Grande do Sul. Espero muito aprender aqui, conhecer muito desse estado que eu estou gostando bastante. Tu é praticamente o nosso correspondente de guerra no Rio Grande do Sul, né? Essa tragédia humanitária que está sendo o Rio Grande do Sul. Você está sendo o nosso correspondente. Por aí. Essa é a ideia. Muito obrigado, Felipe Silveira. Eu lembrei. Dizer? Bom, eu não lembro mais qual era o gancho,
Mas eu só queria falar que o nosso compromisso aí de fazer um episódio com aproximadamente 40 minutos foi para o espeto. Já estamos chegando a 1 hora de gravação, mas está tudo bem, porque a conversa foi boa. Espero que você fique até o final aí. Se acabou a louça para lavar, faça um negocinho para comer, surge mais louça e acabe de lavar o primeiro episódio depois. Um abraço. Gente, eu sou o Carlos Henrique Braga, estive aqui com Felipe Silveira e Richelieu no podcast Surrealista, que é semanal e está disponível nas principais plataformas de áudio. Você pode seguir a gente e interagir com a gente no Twitter e no Instagram. Um abraço e até a semana que vem.